Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Dickmann, sou médico psiquiatra e hoje vai ser a parte 2 do porquê os humanos choram. Então esse vídeo, no primeiro, você pode assistir aí no canal, a gente fez uma revisão de todos os mecanismos, de quais as explicações possíveis do porquê os homens choram. E neste episódio eu vou falar exatamente dessas lágrimas complexas, né? Por que os humanos gostam de chorar? Se tem a ver com tragédia, se é evolução, se é o cérebro que atua nisso, na neurobiologia, né? Por quê? Todos os mamíferos, eles podem produzir lágrima. Mas os humanos, eles são os únicos que de fato choram, né? Teve um autor no livro Why Humans Like to Cry, que é um neurologista, um colega muito importante, chama Trimble, o sobrenome dele, e ele investiga, né, como é que essa evolução e a cultura aparentemente moldaram, né, o cérebro humano. E essa moldagem foi feita, talvez, para expressar emoções no nível mais alto do que o resto do reino animal. O choro ele pode ter sido uma das primeiras formas de comunicação dos hominídeos. Inicialmente, um método talvez para manter os olhos lubrificados, uma resposta à dor, e isso acabou se tornando aí uma maneira de que os primeiros humanos, os primeiros hominídeos, né, compartilhassem sentimentos, tristeza, alegria, compaixão, e sentiam empatia com os outros, muito antes da gente desenvolver, por exemplo, a linguagem. As emoções humanas, elas surgem, né, de uma rede complexa, né, de várias regiões cerebrais interconectadas, e o Trimble ele discute resultados, né, de pesquisas, né, onde os resultados mostram que o sistema límbico, né, um dos sistemas mais importantes, né, primitivos, reptilianos, emocionalmente conduzido, né, do nosso cérebro, está profundamente conectado com outras áreas do sistema nervoso. Isso a gente sabe na neurobiologia. Então está conectado, por exemplo, com o córtex sensorial, e esse córtex sensorial nos ajuda aí a processar o ambiente. Como resultado dessa interação, os nossos sentimentos eles são integrados com o nosso ambiente. E também está integrado a respostas corporais, né? Que é um paradigma diferente do que acontece com outras espécies, por exemplo. Na verdade, o Trimble ele sugere que uma possível razão, né, pelo qual nós nos sentimos melhor depois de chorar é que o choro estimula os nossos nervos cranianos. E que, por sua vez, eles parecem acalmar a nossa amígdala hiperativa, a região amigdaliana. Então, o Trimble ele vai descrevendo, né, como várias formas de arte, especialmente a música. Parem para pensar na música, né? Ela carrega um poder de provocar lágrimas. E a maioria de vocês, se não todos, já sentiram isso. Então, esse fenômeno, né, ele pode ser explicado, em parte pelo menos, por estudos de neuroimagem, estudos de imagens cerebrais que mostram que a música, né, pode atingir, né, o nosso sistema límbico cerebral. Acordes simples já podem evocar memórias na gente, podem evocar reações físicas, podem evocar sentimentos tanto de alegria quanto de tristeza. Teve um estudo em específico que os pesquisadores eles descobriram que 83 pessoas ouvindo música comovente, né? 90% destas pessoas experimentaram calafrios e 85% derramaram lágrimas. Eu, provavelmente, se estivesse nesse estudo, seria um deles, né? Outro estudo mostrou que músicas familiares desencadeavam memórias emocionais nas pessoas que estavam ouvindo. Então, o Trimble, de forma ambiciosa, ele quebra essa superfície, né, de um processo humano complexo
e vai destrinchando essas partes para a gente, os maiores estudiosos do choro humano, se é que a gente pode chamar, mas é isso, né? Então chorar não indica fraqueza e em vez disso destacaria o nosso avanço como espécie, né? E aí a pergunta é, por que os humanos gostam de chorar? Será que a gente gosta de chorar? E a gente tem que pensar que a lágrima angustiada, a lágrima emocional, tem um novo livro, né, que o cientista britânico, que ele mostra que essas lágrimas nos tornam exclusivamente humanos, né? E mais uma vez eu vou falar o Trimble, o Michael Trimble, né? Um neurologista comportamental com essa distinção aí em comum, ser um dos maiores especialistas em choros no mundo. E ele uma vez ele foi numa entrevista num programa da BBC, né? Ele estava prestes a ser entrevistado, e aí uma assistente foi lá e fez uma pergunta estranha, né, para ele. Por que que algumas pessoas não choravam de jeito nenhum? E aí aquela pessoa continuou explicando para ele, né, que uma colega dela jurava, insistia, que nunca tinha chorado. Ela levou para ver Os Miseráveis, inclusive, ela falou para ele, né, certamente imaginando que ela não ia conseguir segurar as lágrimas, mas não deu nenhuma lágrima, né? E os seus olhos permaneceram secos o filme todo, a peça toda. E aí o Trimble ficou perplexo com isso, né? Porque um punhado de outros vários cientistas que estudam o choro humano, tendem a focar as pesquisas nos olhos molhados, nos olhos que estão chorando, não nos olhos secos que não choram, né? Então, antes dessa transmissão começar, ele fez um e-mail novo, segundo ele, que era nocrying10@gmail.com. E no ar ele perguntou para os ouvintes quem nunca tinha chorado, né? Para contactar, mandar e-mail para este nocrying10@gmail.com. Em poucas horas o Trimble ele recebeu aí umas centenas de mensagens, né? E ele falou isso, olha, a gente não sabe nada sobre pessoas que não choram, né? Na verdade, há muita coisa que os cientistas não sabem, a gente tem muito mais coisa que a gente não sabe do que sabe. E às vezes a gente falta realmente estudar, né, essas características. Ou às vezes a gente não sabe ou a gente não concorda com a teoria que tem naquele momento. E isso foi o que motiva as novas pesquisas, né? O Darwin, o Charles Darwin, né, uma vez ele declarou que as lágrimas emocionais sem propósito, né, e quase 150 anos depois, né, o choro emocional continua sendo aí um dos grandes mistérios, porque o choro, né, biológico de lubrificação, ok, a gente entende muito bem, mas o choro emocional é algo bem mais complexo, né? Porque tem outras espécies que se derramam lágrima, né, reflexivamente, o resultado da dor, né, resultado de irritação, né? Mas os humanos são a única criatura que as lágrimas podem ser desencadeadas por outros tipos de sentimentos, né? Nos bebês, as lágrimas elas têm um papel bem óbvio, né? Crucial de chamar a atenção, né? Chamar o cuidado dos adultos. Mas e nos adultos? Isso é bem menos claro, né? É óbvio, a gente entende que emoções fortes, né, elas desencadeiam as lágrimas, mas a pergunta é por quê, né? Tem uma surpreendente escassez aí de fatos, né, sobre a experiência humana tão fundamental. É muito importante, todo mundo vive, mas os estudos são bem menos, como vocês viram na parte 1, né, desses episódios Por que Choramos. A dúvida científica de que chorar tem algum benefício real, além do fisiológico, né, de lubrificar os olhos, persiste há séculos, né? Além disso, os pesquisadores geralmente eles concentram a sua atenção, né, mais nas emoções do que no processo fisiológico que, né, podem parecer os seus subprodutos, como a lágrima em si.
Então, os cientistas não estão interessados, por exemplo, naquilo que a gente fala, nas borboletas do nosso estômago, né? Mas no amor. Essa foi uma frase, né? De um cientista, o Ed Wingerholtz, né? Que é professor da Tilburg University, lá na Holanda. E ele é um dos maiores especialistas do mundo em choro, né? E aí ele escreveu um livro em 2013, Why Only Humans Weep, né? Mas chorar é mais do que um sintoma de tristeza, né? Como o próprio Wingerholtz e outros estão mostrando, né? Ele é desencadeado por uma série de sentimentos, desde empatia, surpresa, raiva, tristeza, né? Ao contrário daquelas borboletinhas, né, que voam invisivelmente quando a gente está apaixonado, as lágrimas, elas são um sinal, né, que os outros podem ver. As borboletas a gente sente, as lágrimas os outros veem. Então, essa percepção é central para o pensamento mais recente sobre a ciência do choro, né? Darwin não foi o único com essas opiniões fortes e marcantes sobre por que os humanos choram, né? De acordo com alguns cálculos, as pessoas especulam sobre de onde vêm as lágrimas e por que os humanos, né, vertem lágrimas, derramam lágrimas. 1500 anos antes de Cristo já tinham essas perguntas sendo feitas. E aí, durante séculos, as pessoas pensavam que as lágrimas, né, se originavam do coração, né? O próprio Antigo Testamento, na Bíblia, né, no cristianismo, descreve as lágrimas como um subproduto que, quando o material do coração enfraquece e se transforma em água, o Wingerholtz traz essa leitura aí do Primeiro Testamento. Mais tarde, quando a gente vai lá para o tempo de Hipócrates, pensou-se que a mente era o gatilho para as lágrimas, né? E aí, em 1600, uma das teorias predominantes, né, sustentava que as emoções, especialmente o amor, aqueceria o coração. Esse aquecimento geraria um vapor. E aí, esse vapor seria para resfriar o coração. Esse vapor subiria a cabeça, condensaria perto dos olhos e escaparia como lágrimas. Poético, bonito, né? Em 1662, um cientista dinamarquês chamado Niels Stensen descobriu que a glândula lacrimal era o ponto de origem da lágrima. E era o ponto de onde elas surgiam, como é que ela vertia nos olhos. E aí os cientistas eles começaram aí a desvendar o possível benefício evolutivo que poderia ser conferido por esse fluido que brotava do olho, né? A teoria de Stensen, né, foi essa. As lágrimas eram simplesmente uma maneira de manter os olhos úmidos, né? E poucos cientistas eles dedicaram estudos a descobrir por que os humanos choram, né? E mesmo aqueles que faziam, muitas vezes não concordavam com o estudo um do outro. Muito normal dentro da ciência, né? No livro dele, né, o Wingerholtz, ele lista 8 teorias concorrentes, né? Algumas delas hoje a gente vê como totalmente ridículas, né? Como, por exemplo, uma da visão de 1960 de que os humanos eles evoluíram de macacos aquáticos, né? E as lágrimas ajudariam a gente a sobreviver em água salgada. Outras teorias persistem apesar da falta de comprovação, como a ideia, por exemplo, popularizada pelo bioquímico William Frey, né, em 1985, que chorar removeria substâncias tóxicas do sangue, que se acumulariam em momentos de estresse. As evidências, então, elas foram se acumulando, né, se apoiando em algumas outras teorias novas, mais plausíveis. Uma delas é de que as lágrimas desencadeiam laços sociais e desencadeiam conexões humanas. Enquanto a maioria dos outros animais, eles nascem totalmente formados, né? Os humanos, eles vêm ao mundo bastante vulneráveis. Eles vêm ao mundo fisicamente despreparados para lidar com qualquer coisa por conta própria. A gente é muito dependente da progenitora, né?
E mesmo que a gente nos torne fisicamente e emocionalmente mais capazes à medida que a gente amadurece, né, como adultos, os adultos nunca envelhecem por causa de, por exemplo, um ataque de desamparo, né? E chorar, ele sinaliza para os outros e para as outras pessoas que tem um problema importante, né? Que pelo menos está temporariamente ali, além da sua capacidade de lidar. Ou seja, sinaliza para os outros um pedido muitas vezes de ajuda, né? Então, quem fala isso é o Jonathan Rothenberg, né? Que é um dos pesquisadores aí de emoções, professor de psicologia da Universidade da Flórida, né? E ele cita o seguinte, né? É muito mais que uma consequência de onde o choro vem originalmente. Então, os cientistas, eles também encontraram algumas evidências que as lágrimas, né, emocionais são quimicamente diferentes, né, daquelas que as pessoas derramam por conta de outras questões, como cortar uma cebola, por exemplo, que faz verter lágrima. Então, a lágrima emocional não é igual a essa. O que poderia ajudar a explicar porque o choro envia um sinal emocional tão forte para os outros, né? Além, quimicamente falando, das enzimas, dos lipídios, dos metabólitos, dos eletrólitos que compõem a lágrima, né? As lágrimas chamadas emocionais, elas contêm mais proteínas. E aí, qual é a hipótese para isso? Uma das hipóteses é que esse maior teor de proteína tornaria a lágrima emocional mais viscosa, de modo que ela grudaria na pele com mais força e escorreria pelo rosto mais lentamente, e com isso o que aconteceria? Tornaria mais propensa a ser vista por outras pessoas. Uma teoria interessante, faz sentido pelo menos do ponto de vista racional. As lágrimas, elas também mostram aos outros que a gente é vulnerável, que a vulnerabilidade é fundamental para o cenário humano, né, nessa interdependência de um do outro, e que a conexão humana ela se faz através disso também. As mesmas áreas neuronais do cérebro, né, elas são ativadas ao a gente ver alguém emocionalmente excitado como estando emocionalmente excitado. A gente percebe essa excitação no outro. E quem fala isso é o Trimble, né, que é aquele professor que eu falei para vocês na University College of London. E ele fala o seguinte, né, deve ter havido algum ponto onde emocionalmente e evolutivamente a lágrima ela se tornou algo que automaticamente desencadearia empatia e compaixão em outra pessoa. Na verdade, ser capaz de chorar emocionalmente é ser capaz de responder a isso também. Então, isso é uma parte importante de ser humano, chorar e responder ao choro do outro. Uma teoria menos animadora, ela se concentraria na utilidade do choro para manipular os outros, né? Porque desde cedo a gente aprende que chorar tem aí um efeito poderoso contra as pessoas, né? Segundo Rothenberg, e ele diz o seguinte, que as lágrimas elas podem neutralizar a raiva de forma muito poderosa. E que parte da razão pelo que ele acha que as lágrimas são tão essenciais, né? Por exemplo, nas brigas entre amantes, né? E especialmente quando alguém está se sentindo culpado e quer o perdão da outra pessoa. Os adultos, eles gostam de pensar que eles estão além disso, né? Mas o que ele fala é que muitas das mesmas funções são executadas nesse momento. E aí teve um estudo da Science, da revista Science, que foi amplamente citado, né? Divulgado pela mídia, que ele sugeriu o seguinte, que as lágrimas das mulheres, né, continham uma substância que inibia a excitação sexual dos homens, né? E aí até o Noam Sobel, né, um dos autores do estudo, falou o seguinte, ó, não vou fingir estar surpreso por ter gerado as manchetes erradas, por conta, né, da tese que estava sendo postulada. Mas esse professor de neurobiologia do Instituto de Weizmann, né, de ciências lá em Israel, ele
entende que este era um passo importante, né? Foram algumas descrições importantes, né? E que as lágrimas poderiam estar, de fato, diminuindo a excitação sexual, mas a história é maior, né? E elas podem estar, talvez, reduzindo a agressão. E isso o estudo não analisou. Ele se focou na parte sexual, mas poderia ser uma diminuição do risco de agressão. Então, a lágrima dos homens também, muito bem, poderiam ter esse mesmo efeito, né? Ele e o seu grupo estão vasculhando aí atualmente mais de 160 moléculas nas lágrimas para ver se tem alguma responsável por isso, né? O que tudo isso significa para as pessoas que não choram, aí é uma questão pela qual os pesquisadores ainda estão se voltando agora, porque eles não têm respostas, né? Se as lágrimas elas são tão importantes para esse vínculo humano, será que as pessoas que nunca choram talvez sejam menos conectadas socialmente? É uma pergunta para se fazer. E as pesquisas preliminares estão descobrindo, né, de acordo com um psicólogo, o Cord Beneke, que é professor da Universidade de Kassel, lá na Alemanha, né? E ele conduziu entrevistas, né? Essas entrevistas íntimas, né, no estilo de terapia, com 120 indivíduos e procurou ver se as pessoas que não choravam eram diferentes daquelas que choravam. E ele descobriu que as pessoas que não choravam tinham uma tendência a se retirar, né? E descreveu seus relacionamentos como menos conectados, né? Eles também experimentavam mais sentimentos agressivos negativos, né? Raiva, nojo, né? Do que as pessoas que choravam, segundo esse estudo. Só que mais pesquisas, a gente sabe, são necessárias aí para determinar se as pessoas que não choram realmente são diferentes das pessoas que choram, né? E aí tem várias coisas aí por vir, né? A gente não pode tomar conclusões precipitadas, né? E então aquele e-mail lá do Trimble, né, naquela manhã de 2013, agora, né, são sujeitos que estão se voltando aí desses primeiros estudos científicos para analisar as pessoas que têm essa tendência a não chorar, né? E aí, se a gente for pensar do ponto de vista prático, né, não tem evidências praticamente de que o choro tem algum efeito positivo de fato, né, na saúde. Só que persiste o mito de que existe uma desintoxicação emocional, né, uma desintoxicação física, como se isso fosse um tipo de treino para o corpo, né? E aí uma análise verificou, né, artigos sobre choro na mídia, né, e aí o que ela viu? Descobriu que 94%, né, descreviam o choro como bom para a mente e para o corpo. E disseram que quando eles continham as lágrimas, né, eles estavam normalmente piorando o seu corpo. E isso é uma espécie de fábula, segundo defende o Rothenberg, né? Não tem realmente nenhuma pesquisa para apoiar esse fato que a maioria das pessoas acredita ser verdade, né? E também é exagerado a ideia de que o choro é sempre seguido de alívio, né? Tem uma expectativa que a gente se sinta melhor depois que a gente chora, né? E isso não é verdade necessariamente, né? Existem trabalhos aí que foram feitos indicando que se alguma coisa muda o nosso humor, não necessariamente nos sentimos bem depois que choramos, tá? Quando os pesquisadores mostram, né, um filme triste, né, num laboratório e em seguida medem o humor imediatamente depois do filme, né, o que a gente vê, né? Aqueles que choram estão com o pior humor do que aqueles que não choram, né? Só que aí outras evidências apontam para uma noção de que o chamado bom choro que leva, né, a catarse, a esse descarrego de emoções, né? E um dos fatores mais importantes, ao que parece, é um dos efeitos positivos no choro, né? Que seria a liberação, um tempo suficiente aí para aprofundar essas questões. As pessoas que choravam estavam com humor melhor do que antes do filme. E uma vez que os benefícios do choro, né, se instalam, ele explica que pode ser uma maneira, né,
eficaz de se recuperar de uma forte crise emocional. Então, isso poderia dar algum sentido à explicação popular, né? As pesquisas modernas sobre como o choro, ainda na sua infância, como os mistérios das lágrimas, quais as evidências recentes que são muito importantes, né, do que os cientistas acreditavam, muita coisa mudou, né? E aí eles levaram o Wingerholtz, né, e um pequeno grupo ali de pesquisadores de lágrimas a continuar estudando esses fatores, né? Então, as lágrimas, eles dizem que elas são de extrema relevância para a natureza humana, né? E a frase dele é que choramos porque precisamos das outras pessoas, né? Então, Darwin, né, ele diz isso com uma certa ironia na sua entrevista. Ele estava totalmente errado. Palavras dele, não me julguem. Tá? E aí, saem elementos ruins e elementos químicos ruins, e entra um bom humor, né? E aí a velha pergunta, né? Através dessas lágrimas a gente expulsa manganês, né? Que é um mineral que afeta o humor do organismo, outros elementos químicos que ajudam a reduzir o estresse, por exemplo, o hormônio adrenocorticotrófico, ou interleucinas, leucinas, encefalinas. E será que isso tem alguma razão de ser? Será que isso sustenta biologicamente a explicação do porquê a gente se sentiria melhor? Como a gente chora, quando a gente respira fundo, a gente acaba reduzindo o nível de cortisol, né? E aí teve um estudo em Minnesota, nos Estados Unidos, mostrando que existia uma melhora do humor, né? 88% das pessoas nessa pesquisa sentiam-se aliviadas depois que choravam. E aí reprimir poderia ser um erro, poderia prejudicar a saúde mental, segundo esse, né, estudo. E aí quem falou isso foi o psiquiatra britânico, foi o Henry Maudsley, né? A tristeza não encontra escape pelas lágrimas e pode fazer com que outros órgãos chorem também. Tá? Então essa é uma frase dele. E aí vem a pergunta, então choro logo, sou sociável, né? Mas se nem todas as pessoas choram, nem todo mundo que chora não é sociável, e aí a gente volta para aquele estudo, né, do Kessel, das 120 pessoas analisadas que nunca vertiam lágrimas, né? E a resposta parece ser sim, né? Então, se a gente volta nesse assunto, a gente volta a pensar que este papel de sociabilidade existente na lágrima, a falta de lágrima pode indicar alguma coisa maior, né? E quando a gente olha uma parte específica, né, que é a síndrome de Sjögren, né, 22% das pessoas que têm a síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune que se manifesta, entre outros sintomas, pela xerostomia, pela olho seco, boca seca, todos, né, uma restrição aí da lubrificação. E essas pessoas têm mais dificuldades em identificar sentimentos, por exemplo, né? E no espectro oposto, né, as pessoas altamente sensíveis que, por processarem com muito menor, muito mais complexidade aí qualquer sensação, elas estão mais atentas aí ao ambiente, aos sinais de felicidade, tristeza dos outros, dos amigos, dos pares, né, e são esmagadas aí por essas emoções, muitas vezes se sentem desamparadas, têm medo muitas vezes do abandono, e são pessoas que podem chorar mais, mas isso pode ser tanto causa ou consequência, né? E quando a gente fala das lágrimas dos homens, né, ainda existe uma certa vergonha, né, em chorar em público, porque essa capacidade humana ela pode ser encarada como uma fraqueza, né? E quem fala isso foi Alexandra Rosa, né? E a frase dela era o seguinte, né? Devido à nossa cultura emocional masculina através do choro, acredito que os homens ainda têm alguma contenção. Mas quando se sentem confortáveis, quando estão em um espaço onde isso é possível, não creio que haja qualquer diferença em relação às mulheres. Bom, além disso, né, as glândulas lacrimais dos homens são maiores, né,
e eles derramam lágrimas numa menor velocidade e conseguem disfarçá-las melhor. De um modo geral, né, as lágrimas elas fazem com que ambos os gêneros, né, chorem. Então, na morte de um ente querido, né, na ruptura, por exemplo, de uma relação, nas saudades que a gente tem de casa, etc, etc. No entanto, eles reagem mais com choro a eventos positivos e elas por outros menos significativos, como, por exemplo, uma discussão, uma avaria num computador, sem sexismo, tá? Mas falando em relação ao geral. E até procuram muitas vezes atividades que façam sentir-se triste, né? Por exemplo, assistir uma comédia romântica, assistir um filme triste, etc. Né? E aí, voltando no Wingerholtz, né? Ele diz o seguinte, que existe um certo prazer feminino, né, na experiência de se sentir levada às lágrimas, fecha aspas. Por outro lado, né, esse holandês ele diz que há 2 décadas ele vem estudando o tema, né, e que há uma tendência masculina para trabalhar áreas mais técnicas, onde as emoções estão menos presentes do que nas profissões, por exemplo, como assistência, e aí a gente pode citar, por exemplo, a enfermagem, né? Uma profissão principalmente assistencial. E essas posições muitas vezes são mais ocupadas, segundo ele, pelas mulheres, né? E diferenças hormonais também justificariam as possíveis discrepâncias entre gênero, né? A testosterona poderia, né, inibir os homens de chorar, enquanto a prolactina, né, 60% mais presente nas mulheres, poderia promover o choro, entre outras explicações também biológicas, hormonais, que mostram diferenças entre homens e mulheres. Bom, para eu não me alongar muito, esse foi a segunda parte de 3 dos episódios do Porquê Choramos, Por que os Humanos Choram. Espero que vocês estejam gostando. E como diz meu filho, se você está gostando, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal para receber as novidades. Queridos bipers, bipinhos e bipões, nos encontramos no próximo episódio. Até mais!